Dá um glória a Deus. Pode ser mais alto? Glória a Deus. Deus está neste lugar, amém? Você crê nisso? Deus está neste lugar. Deus se move entre o seu povo. Ele está aqui para nos abençoar nesta noite, para receber adoração, para estar conosco e derramar do seu Espírito neste lugar, amém? Vamos falar com o nosso Deus. Pai bendito e santo, nós estamos aqui na tua presença, Senhor. Nós adoramos o teu santo nome, nós louvamos o teu nome, nós cantamos aqui como igreja, Senhor. Nós queremos agora ouvir a tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha falar ao nosso coração, Pai, nesta noite. Que o nosso coração esteja quebrantado, que o nosso coração esteja fácil, que o nosso coração esteja rendido a Ti, Senhor, para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor nos guie, nos dirija para o Teu propósito, todos os dias da nossa vida, Senhor. Que hoje seja uma palavra rema para as nossas vidas, Senhor. Que hoje possa haver mudança em nós, Senhor, e que nós possamos ser guiados pelo Teu Espírito Santo para a Tua perfeita vontade, em nome de Jesus. Amém? Quem concorda com essa oração, diga amém. 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 Pode se sentar, meu querido. Você já deu uma olhadinha para o seu irmão hoje? Já? Diga assim, que bom que você está aqui. Amém. Glória a Deus. É muito bom estar na casa do nosso Pai, não é? E hoje, queridos, nós estamos na campanha, né? Nós estamos no 15º dia da campanha dos 40 dias de milagre. Na verdade, nosso Deus é um Deus de milagres, amém? Quem aqui já vivenciou algum milagre na sua vida? Levanta a sua mão. Todos aqui, estou vendo praticamente todas as mãos aqui levantadas. Que bênção, né? Glória a Deus por isso, amém? Amém? Nosso Deus é um Deus de milagres, amém? Nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus soberano, é um Deus que tem poder sobre todas as coisas. Você crê nisso? Esse é o nosso Deus, é um Deus forte, poderoso, um Deus que faz milagres. E hoje nós vamos falar algumas coisinhas sobre milagre. E eu quero começar falando aqui um pouco no geral, né? Todo milagre é grande. É ou não é? Todo milagre é forte, todo milagre é grande demais. A palavra milagre, no dicionário, diz assim que é um fato sobrenatural. O milagre é um fato sobrenatural. É o oposto à natureza, é um prodígio, é uma intervenção sobrenatural de Deus. Isso é um milagre. Você já viveu um milagre? Sim. Eu já vivi alguns milagres na minha vida. Intervenção sobrenatural de Deus, né? Algo que pela lógica iria acontecer, né? Eu já contei para vocês de duas situações uma que eu estava com a cirurgia marcada e fui curada e desmarquei a cirurgia porque os nódulos sumiram e foi algo instantâneo, foi um milagre assim sobrenatural. Tem uns exames até hoje, eu tenho os exames, né, com os nódulos ali, com a data da cirurgia marcada, e Deus me tocou. Eu pedi para o Senhor, falei, Senhor, não queria fazer essa cirurgia. E foi num culto aqui na igreja, muito especial, e eu senti muito forte que eu tinha sido curada. Foi uma ministração muito específica, e eu pedi para fazer os exames novamente, né? E a médica falou, mas você já fez 3 vezes. Eu falei, então, mas eu quero fazer mais uma vez. E eu fui fazer os exames e a médica falou assim, por que você está fazendo esse exame? Eu falei, não, estou fazendo esse exame para ver como está. Ela fez o exame e falou assim, não tem nada. Não tem absolutamente nada. Era no colo do útero. Ela falou, o seu útero está perfeito, parece de uma menina. Isso é um milagre. Amém? Esse é o nosso Deus, é um Deus que faz milagres. Já vivenciei outros milagres, né? Na minha vida pessoal, mas do meu pai, né? Quantos aqui
viram o milagre do meu pai acontecendo, né? Não foi um milagre instantâneo, foi um processo, mas Deus esteve no processo o tempo todo. E foi um grande milagre que Deus fez na vida dele. O médico deu uns 6 meses de vida, disse que ele não chegaria a 1 ano de vida, né? Isso fazem 20 anos. Só 20 anos que o médico falou que ele teria, no máximo, exageradamente, 1 ano de vida. Faz 20 anos isso. Isso é um milagre, amém? Nosso Deus é um Deus de milagres. Você crê nisso, queridos? Você precisa crer que o nosso Deus é um Deus de milagres. Você está buscando por um milagre? Sim? Deus pode. Amém? Seja o que for, o nosso Deus é o Deus do impossível. A criação, gente, a criação é um milagre de Deus. Vocês já viram que perfeição? Que perfeição os planetas. Que perfeição o universo. Que perfeição tudo ligado no tempo certo, na hora certa, no espaço certo. É um sincronismo. É uma coisa tão perfeita que só poderia vir de um Deus poderoso, de um Deus soberano. Tudo está nas suas mãos. Amém? O corpo humano, gente, vocês já viram a ligação que tem todo o funcionamento do corpo humano? É algo extraordinário, é algo incrível. Eu gosto de ver, às vezes, alguns vídeos de pessoas, né, de dançarinos, de pessoas, de artistas, e eu vivo falando para o pastor Samuel, eu falo assim, gente, mas o ser humano é incrível. Como consegue fazer um negócio desse? Como tem capacidade para fazer isso aqui? Né? É uma coisa tão perfeita. O ser humano, tudo que foi construído em nós para funcionar, é perfeito. Foi Deus quem criou. Foi Deus quem fez milagres, curas extraordinárias, libertação extraordinária, algo assim muito forte, respostas de tantos pedidos que nós já fizemos, né? Intervenção em situações de crise. Quantos aqui já tiveram intervenção divina em situações de crise? Muitos livramentos, muitas coisas o Senhor já fez, amém? Amém, queridos? Os milagres servem para glorificar ao nosso Deus, porque Ele é tremendo e Ele é soberano sobre todas as coisas, amém? Os milagres edificam e fortalecem a nossa fé. Eu falo muito isso com o pessoal quando vem me contar algo que aconteceu, algo que ele vivenciou, que ele recebeu de Deus, e eu falo assim, conta a bênção, irmão. Conta a bênção, irmã. Porque, gente, as pessoas na nossa igreja e no mundo, mas estou falando agora da nossa igreja, têm recebido bênçãos extraordinárias, têm recebido bênçãos maravilhosas, e muitas vezes a gente não conta. A gente não conta aquilo que Deus está fazendo, e Deus está fazendo. E nós precisamos contar a bênção, amém? Vira para o seu irmão e fala assim, conta a bênção, irmão. Amém, queridos? Os milagres edificam e fortalecem a nossa fé. Por isso que a gente precisa compartilhar aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor está fazendo. Amém? Os milagres nos mostram o poder de Deus e mostra quem Ele é. Amém? O milagre mostra quem Deus é, que Ele é soberano, que Ele é poderoso. Amém, queridos? Então, amém. A gente já está falando dos milagres, estamos buscando milagre, temos pedidos de oração, estamos com propósitos de milagres. Agora eu queria falar com você. Quem leu o livrinho hoje dos 40 dias? Alguns leram, né? Fala das 10 pragas. E quando você lê sobre as 10 pragas do Egito, tudo teve um propósito. E é incrível como, né, o Egito tinha muitos deuses e como cada praga que acontecia desmascarava um deus do Egito. O deus da água, né, o deus disso, o deus daquilo, o deus daquilo. Cada praga desmascarava o poder que eles achavam que aquele deus tinha.
Então, até milagres assim, estrondosos, coisas assim, terríveis até, porque as pragas foram algo terrível, mostravam a glória e o poder de Deus. Amém? Amém, queridos? Então, amém, nós estamos falando de milagres, de coisas mirabolantes, sobrenaturais. E agora eu queria te perguntar isso aqui. Qual é o maior milagre? Qual será que é o maior milagre de todos os milagres? Nós já vimos que milagres têm propósitos. Sim ou não? Milagres têm propósitos. Nós queremos milagres. Nós queremos bênçãos. Mas Deus está interessado em você querer o Deus do milagre. O Deus da bênção. Deus está interessado não em fazer milagres. Deus está interessado na tua vida. Amém? Deus está interessado na tua vida. Então eu cheguei à conclusão que nosso Deus é um Deus de milagres, sim, mas Ele quer ter relacionamento conosco. Ele não quer simplesmente te dar um milagre. Ele não quer simplesmente que os milagres aconteçam na tua vida. Ele quer intimidade com você. Ele quer relacionamento. E aí me veio a conclusão, qual é o maior dos milagres? E o maior dos milagres, queridos, eu não vou falar ainda. Nós vamos ler. Vamos ler um texto, né? Só para a gente continuar aqui. Lucas 19, 1 a 9. Lucas 19 conta a história de Zaqueu. Zaqueu, o publicano. Você vai ler ali, eu vou ler aqui, tá bom? Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém eu extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus então lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Olha que coisa linda o que aconteceu ali, gente, uma passagem curta. São 9 versículos curtinhos e conta a transformação de uma vida, de uma família, a transformação de um homem, a transformação de um pecador. A Bíblia fala aqui que ele era um pecador, que ele era um cobrador de impostos, que ele fala o quê? Se eu roubei de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus pediu para ele fazer isso? Não. O que aconteceu com Zaqueu, então? Pastor, fica quieto. Então, queridos, Zaqueu, ele se converteu naquele momento. Ele realmente se converteu naquele momento. Ele reconheceu a grandeza de Deus, o senhorio de Deus. Ele era um homem rico e ele fala assim: Senhor, o que é isso? Ele está reconhecendo o senhorio de Deus. E ele é impactado pela presença de Jesus ali. Ele é impactado pelo amor de Jesus ali, que olhou para ele e falou: Zaqueu, desce que eu estou indo na tua casa. Que Deus é esse, gente? Ele conhecia Zaqueu? Ele não conhecia Zaqueu. Zaqueu era um cobrador, era mal visto pela sociedade.
Ele era mal visto por aquelas pessoas. Ele era tido como um ladrão, um homem que roubava, que humilhava as pessoas, que punha preso, que roubava, tirava o que eles não tinham. Jesus olha e fala assim: Zaqueu, desce que eu estou indo na tua casa. Zaqueu é impactado pelo amor de Deus, ele é impactado pela presença de Jesus, ele é impactado pela vida de Jesus, pelo olhar de Jesus, pelo toque de Jesus, pela atitude de Jesus. E aí, Jesus não pede nada para ele, mas aquele momento, aquele encontro transforma a vida de Zaqueu. E ele fala assim: eu sou rico, o que eu vou fazer? Eu vou mudar minha vida. Eu vou dividir os meus bens e vou dar para aquele que não tem. E se eu roubei de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Isso é transformação. Isso é conversão. E esse é o maior milagre que pode acontecer na nossa vida. Amém, queridos? O maior milagre que pode acontecer na nossa vida é sermos transformados pelo impacto da presença de Deus. Esse é o maior milagre que nós precisamos querer na nossa vida. Sermos transformados pelo Espírito Santo de Deus. Deus mostra o seu amor. O seu amor precisa causar efeito em nós. O plano da salvação, as boas novas do Evangelho, o Evangelho de Jesus, a crucificação de Jesus, o sangue de Jesus precisa causar impacto em nós a um ponto de transformar a nossa história. Amém, queridos? Você pode glorificar ao Senhor, viu? Eu sei que está frio, mas você pode dizer amém, glória a Deus. Porque essas coisas são palavras fortes, são verdadeiras. Deus nos transforma quando a gente permite a ação do Espírito Santo em nós, amém? Então, queridos, esse é o maior milagre. Jesus fala assim: hoje chegou salvação nesta casa. Por quê? Porque Zaqueu foi transformado por causa do impacto que ele teve em conhecer Jesus. E nós já vivenciamos esse impacto? Nós já vivenciamos isso? Queridos, não existe milagre maior do que ser transformado. Transformação da alma, transformação daquilo que você era, transformação daquilo que você queria, transformação daquilo que você pensava. Gente, transformação, é isso que Jesus faz na nossa vida. A transformação dos sentimentos, a transformação do nosso humor, do nosso gênio. Amém? Isso é possível? É possível? É possível. A transformação das nossas escolhas, a transformação das nossas atitudes. Tudo que era ruim pode e deve ser transformado em tudo de bom. Amém? A gente gosta de falar assim: isso aí é tudo de bom. Queridos, diga assim: eu preciso ser tudo de bom. Fala de novo: eu preciso ser tudo de bom. A Bíblia fala assim que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém? Ele nos transportou do império das trevas para o reino da luz, o reino de amor do seu Filho Jesus. Gente, isso é muito forte. Isso é muito forte. Isso significa que você tem que esquecer a sua velha vida, a sua velha história, o seu velho eu, o seu gênio difícil, o seu mau humor, a sua ranzice. Não sei se existe essa palavra, mas a sua chatice, você tem que deixar tudo para lá e começar a viver uma nova vida. Amém? O Senhor transforma. Nós precisamos entender que esse é o maior milagre, porque não é fácil ser transformado. Você precisa permitir. Você precisa todos os dias se render ao Senhor, ao senhorio de Deus. Quando você fala, eu aceito Jesus como Senhor da minha vida, você está dizendo assim: eu aceito Jesus como dono da minha vida. Não sou mais eu que mando, é Ele. Amém? É Ele que manda agora.
Então, assim, aquele que era triste, transformação é assim, ele foi impactado pelo amor de Deus, ele recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ele entendeu o amor de Deus por ele entendeu que Deus está preparando, já preparou um lugar maravilhoso para nós passarmos a eternidade com Cristo, amém? Você não vai mais ser condenado. Por quê? Por causa do amor de Jesus, por causa do plano da salvação, um plano de redenção pela tua vida. E esse amor precisa nos transformar. Precisa nos transformar. Não pode ser uma historinha. Não pode ser qualquer coisa. Não pode ser simplesmente, bom, agora eu aceitei Jesus, então eu vou na igreja. Não é só isso. É transformação, queridos. O que era triste, agora é alegre. O que era rancoroso, agora é amável. O que era traumatizado, agora é curado. Aquele que era iracundo, que só reclamava, agora ele é grato. Ele tem gratidão no coração. Aquele que humilhava, agora ele valoriza, ele honra. Aquele que roubava, agora é íntegro. Aquele que adulterava, agora é fiel. Aquele que era depressivo, agora encontrou alegria. Amém? Aquele que estava sem esperança, agora ele vê esperança. Aquele que era viciado é liberto em nome de Jesus. Amém? Aquele que era cativo, agora ele é livre. Amém? Aonde era a morte, agora há vida. Isso é transformação. Gente, esse é o maior milagre que pode acontecer na nossa vida. Sermos transformados por Deus. Mudar de rota. A gente estava caminhando para uma direção. A gente faz uma conversão e a gente muda o rumo da nossa história. Amém? Aquilo que a gente era antes, a gente não é mais daquele jeito. A gente é moldado a cada dia a imagem e a semelhança do caráter de Cristo Jesus. Amém? Não é mais o que eu penso, não é mais o que eu era, agora é o que ele pensa, é o que ele é o que ele tem para mim, é o projeto dele para mim. Como o diabo está distorcendo quem nós somos, tentando distorcer de todo jeito a identidade que nós temos. Fique esperto com isso. Eu tenho falado muito isso porque isso está queimando no meu coração. Como o diabo tem tentado roubar a identidade das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos juniores, dos nossos jovens, dos adultos. Os adultos não sabem quem eles são. As pessoas estão se perdendo. As pessoas estão perdendo a sua essência. A sua essência. Qual é a sua essência? Você sabe qual é a sua essência? O que é aquilo que te move, aquilo que você tem mais forte, aquilo que determina, se tivesse uma palavra para determinar quem você é, a sua essência. Fulano é tal coisa. O diabo tem roubado a essência das pessoas. Tem trazido depressão, tem trazido angústia, tem trazido tristeza, tem trazido peso, tem trazido traumas, mágoas, tem trazido falta de perdão, desânimo, preguiça, frieza. As pessoas estão muito prontas para gastar o seu tempo em coisas inúteis. As pessoas passam horas e horas no celular vendo um monte de porcaria, mas não passa 10 minutos orando. As pessoas estão perdendo a sua essência. Nós precisamos lutar contra isso. Você precisa saber quem você é. Você precisa saber quem você é, você precisa saber a sua identidade, você precisa saber por que você está aqui. Você precisa saber qual é a sua essência e usar tudo que Deus te deu, teu dom, teu talento, a sua essência para a glória de Deus. Amém? Amém, amém, meus queridos? Retornar ao propósito perfeito, à vontade perfeita de Deus. O retorno do propósito perfeito de Deus na vida do homem, o resgate da sua essência, da sua identidade em Deus, a sua essência como filho, entender que você é salvo, resgatado pelo amor de um Deus soberano, forte, fiel e que te ama tanto. Esse é o nosso Deus.
O maior milagre é viver a plenitude do Evangelho. É ser pleno. Hoje está na moda, né? Fala, sou plena, né? As pessoas falam, eu sou plena, para mostrar uma coisa tão fútil, muitas vezes. Tão pequena, tão vazia. Viver a plenitude do Evangelho de Cristo. Isso é ser pleno de verdade. É ser preenchido pelo amor de Deus. É ser preenchido pelo poder de Deus. É ser preenchido pela unção de Deus. Quando você tem isso, querido, é fácil amar o seu irmão. É fácil pedir perdão. É fácil abraçar sem constrangimento. Porque você está cheio de amor. Esse amor exala para as outras pessoas. Amém, queridos? Isso é transformação, isso é o maior milagre. Entender quem você é e o seu chamado aqui nesta terra. A liberdade que Deus nos dá. Poder amar esse Deus acima de qualquer coisa. Cumprir o nosso chamado. Fazer uso do poder e autoridade do nome de Jesus. Você recebeu isso. Poder e autoridade no nome de Jesus. Amém? Fazer uso disso, queridos. Ser transformado todos os dias à imagem de Jesus. Isso é transformação. Isso é o maior milagre. Amém? Viva esse milagre. Simplesmente não venha só na igreja. Viva o milagre de ser transformado por Deus todos os dias. Sabe aquilo que você faz há anos e anos e anos e que não é bom e que não é legal? Permita que o Espírito Santo transforme isso. Em nome de Jesus. Dá um basta para isso. Tem pessoas que têm o hábito de mentir. Um hábito terrível. Só que isso não é um hábito, é um pecado. E é um pecado que ela não larga. Eu vi outro dia um estudo sobre pecados de estimação. O pastor Luciano Subirá, ele fala sobre os pecados de estimação. Aquilo que você acha que não é tão pecado assim. Ah, mas estou tão acostumado a fazer isso. E a gente vai deixando, permitindo coisas na nossa vida e perdendo tudo aquilo que Deus tem para nós. E deixando de ser moldado por Deus, transformado por Deus. Viva esse milagre de ser transformado pelo poder da palavra, pelo poder do amor de Deus, pelo poder do Espírito Santo. A salvação, queridos, muda a nossa história. Viver essa nova história só depende de nós, amém? Ser cuidado por um Deus tremendo, se entregar sem restrições, se entregar de cabeça, ser fácil para Deus. Permita a ação de Deus. Ser transformado, liberto, usado por Deus para expandir o seu reino nesta terra. Hoje é tempo de oportunidade. Hoje é tempo para isso. O tempo está passando rápido. Eu sempre estou falando isso. O que a gente tiver que fazer, queridos, é agora. É hoje. O que a gente tem que fazer como igreja é hoje. Os evangelismos que a gente tem que fazer como igreja é hoje. O culto de oração que a gente tem que fazer como igreja é hoje. As visitas que a gente tem que fazer como igreja é hoje. Os movimentos que a gente tem que fazer como igreja é hoje. Porque Jesus está voltando e depois que Ele voltar não precisa mais. Só que qual é o maior milagre? É a salvação. É a conversão. É a transformação do nosso ser. Sim ou não? Sim. Nós precisamos entrar nesse mover de sermos transformados todos os dias. E a nossa segunda meta é ser usado por Deus para converter outros. Amém? Para trazer salvação para outros. Para ganhar almas para Jesus, para frutificar para Jesus, para mostrar esse amor que você recebeu e essa nova vida que você recebeu em Deus para os outros. Amém? Nós temos duas metas. Primeiro, ser salvo. Cuide de você. Purifique-se, santifique-se. Segundo, traga quem você puder trazer. Quanto mais você puder trazer para o reino de Deus, para ser salvo, traga. Porque o tempo está acabando. O tempo está acabando. Então, cuide da sua família, cuide daqueles que você ama.
fale do amor de Deus, fale do Evangelho, transmita o amor de Deus através da sua vida, da sua atitude, amém? Eu fui uns anos atrás, eu fui num evento, eu conheci o Todd White, é um missionário. Quem conhece o Todd White? Alguns só que conhecem, né? Ele tem um jeitão todo diferente, né? Ele tem um dread assim, compridão no cabelo, e ele é americano, e ele veio e trouxe o testemunho dele num evento que eu fui. E eu fiquei impactada com o que ele contou. Ele contou toda a história dele, era uma história terrível, né? Ele vivia com a namorada, ele era violento, ele era envolvido com drogas, ele era envolvido com uma série de coisas ruins, né? Com o pessoal da pesada, ele cometeu várias coisas bem erradas, e ele não temia o Senhor. E o que aconteceu? A história dele foi chegando num ponto assim absurdo. Ele foi se envolvendo com tráfico, com um monte de coisa errada, ele foi ligando uma coisa na outra, e ele estava envolvido naquele meio terrível, adultério, um monte de coisa horrível. E ele conta que ele recebeu um livramento primeiro, porque ele conta isso, né? Eu vou falar porque ele conta isso, que ele estava num carro, o carro foi metralhado e nenhuma bala pegou nele. E ele ficou impactado com aquilo, porque era para ele ter morrido ali. E depois daquele dia ele ficou meio fora de si, e ele foi tocado por Deus. Ele foi para uma igreja e ali ele foi tratado por Deus. E Deus falou intimamente com ele. Ele nunca tinha vivido isso. E ele ficou 3 dias naquele lugar. E o Espírito Santo foi ministrando na vida dele, foi ministrando. Quando aquele homem saiu de lá, ele saiu transformado. Ele saiu totalmente diferente, com outra mentalidade, com outro objetivo. E aí ele conta o seguinte: eu era todo errado. Eu era tudo que era de ruim, eu era. Tudo que era horrível, eu fazia. Todo pecado, toda sujeira, eu cometia. E eu não estava nem aí com isso. A partir do momento que eu recebi o impacto do amor de Deus na minha vida, e Deus se revelou para mim, hoje eu sou justiça de Deus. Então hoje, na minha casa, na minha vida, não entra um gole de bebida, nem cerveja, nem nada. Não sai da minha boca um palavrão, porque eu fui transformado. Tudo que era ruim na minha vida, eu tirei. Agora eu preciso honrar Deus com a minha vida. Então tudo que não prestava, eu fui liberto. Agora eu sou o carvalho de justiça. Agora eu implanto o reino de Deus nessa terra. Os meus objetivos mudaram. Ele voltou, casou com a namorada, pediu perdão, né? Assumiu a paternidade da filha. E ele foi totalmente, a história dele foi totalmente transformada. Ele tem um ministério poderoso, gente, poderoso. Deus deu um chamado muito específico para ele. Ele é evangelista, adotou filhos. O último Descende que a gente foi, ele contou sobre paternidade, ele falou sobre paternidade, falou sobre adoção. Ele adotou um bebê que a mãe era viciada em drogas. E o bebê tinha crises de abstinência. Olha isso, gente. Ele contou toda a história lá. Mas o que eu quero dizer, esse homem foi impactado pelo amor de Deus. Ele foi impactado pelo conhecimento de Deus. E isso transformou toda a história dele, transformou toda a vida dele. E aí ele falou assim: tudo que eu fazia de errado, agora eu não posso fazer mais, porque agora eu estou vivendo um processo de santificação, de transformação. Então eu não admito esse lixo mais na minha vida. E isso é muito forte. A gente precisa se limpar das coisas sujas que a gente vivia lá atrás. A gente precisa entender. Se você veio de fora, se você não conhecia Deus, Deus perdoou os seus pecados, viva uma nova história, amém? Se você cresceu dentro da igreja, mas se envolveu com o pecado, se envolveu com coisa errada, ou está envolvido com algumas coisas erradas, em nome de Jesus, permita
a conversão na sua vida. Permita a transformação através do Espírito Santo de Deus na sua vida. Amém, queridos? É isso que é o maior milagre, é sermos transformados. Jacó, a história de Jacó, que ele era um enganador, não é isso? Jacó era enganador, mas ele brigou com Deus, com o anjo ali, ele brigou com Deus, ele falou, não, eu quero bênção, eu quero Deus, eu preciso mudar a minha história. Eu preciso mudar a minha história. E ali ele confronta ali a noite toda lutando, até que o anjo fala assim, tá bom, então, não aguento mais. E muda o nome dele para Israel. Que coisa linda, transformou a história dele, mudou o nome dele para ele viver algo novo. Transformação. Se você ler a história de Jacó, ele foi totalmente transformado. Queridos, nós precisamos ser transformados. Não importa quanto tempo você está na igreja, nós precisamos ser transformados. Tem coisa aí amarrada? Tem pecado aí na sua vida? Tem coisinhas que você não muda? Tem coisas que você não permite a ação de Deus? Será que Jesus está se agradando de todo o seu comportamento? O que você faz em casa? Como é o seu tempo? Como você lida com as pessoas? Como é o teu coração? Está na hora de ser transformado. Vamos ficar em pé, queridos. Nós temos que viver isso hoje. O tempo é hoje, não é amanhã. A maior transformação vem pelo Espírito Santo de Deus, vem pelo impacto de conhecer o amor de Deus, de receber a salvação. E esse é o maior milagre, ser transformado, tirar tudo aquilo que não serve, tudo aquilo que é errado, tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que não é projeto de Deus para a tua vida. Tira tudo isso, transforma a sua vida, transforma o seu pensamento, a sua atitude, transforma o seu gênio difícil. Gente, não existe gênio ruim se você é convertido. Se você realmente se converteu, você está caminhando para ser a imagem de Jesus. O caráter de Jesus tem que ser o seu caráter. Você tem que trabalhar para isso. Transformação. Amém? A nossa conversão ao Senhor é o maior milagre que podemos viver. Rendidos, entregues a Ele para sermos transformados todos os dias. Amém? Todos os dias. Sermos usados para levar salvação para os outros. Não tem preço isso, queridos. Isso está na nossa mão. Está na nossa mão isso. Fazer parte da grande comissão de guerreiros do Evangelho, das boas novas do Evangelho. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Amém? Ide e fazei discípulos em todas as nações. Mas para isso acontecer, você precisa estar livre. Você precisa estar no processo de santificação. Você precisa ser transformado. Aquilo que você valorizava tanto, será que é o que Jesus valoriza? Então hoje a gente precisa começar a pensar. Tem um livro e uma frase que eu ouço desde pequena, um livro que eu li, que fala assim: o que faria Jesus em meus passos? O que faria Jesus no meu lugar? Será que ele agiria dessa forma? Será que ele falaria essas palavras? Será que ele agiria dessa maneira? O que ele faria? Porque é o que nós temos que fazer. Se a gente está caminhando para ser transformado e se tornar como Jesus, é o que nós temos que viver. É como nós temos que pensar. Como Jesus pensaria sobre tal assunto? Como Jesus agiria em tal situação? Nós precisamos permitir a transformação na nossa vida. Nós precisamos permitir, queridos, que o Senhor tire tudo aquilo que não serve de nós, meus irmãos. Nós precisamos ser transformados todos os dias. Amém? Voltar à essência daquilo que o Senhor nos criou.